Brasil é um dos destaques da NBA Show, o maior evento de tendências globais em tecnologia, mídia e inovação em Las Vegas. Mineiro morre em grave acidente de trânsito no dia do aniversário em Massachusetts. Ex-congressista Jorge Santos, filho de brasileiros, pode ser condenado a 7 anos ou mais de prisão por 23 crimes federais. Em nova semana de instabilidade econômica, bolsas registram queda em todo o mundo. E cantora brasileira Marina Sena é citada em seleção musical de destaque do New York Times ao lado de grandes nomes internacionais. Descalça numa ilha, é tão mágico. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Começou no final de semana a NAB Show 2025, um encontro de tecnologia, audiovisual e entretenimento digital com representantes do mundo inteiro, incluindo o Brasil. É uma vitrine global com tudo sobre as últimas tendências do setor de inovação. São mais de 1.200 expositores e o nosso país tem um estande exclusivo. O repórter Hélio Moura foi até lá conferir esse evento. Direto de Las Vegas, a NAB Show 2025 reúne o que há de mais inovador no mundo da mídia, entretenimento e tecnologia. São milhares de expositores mostrando as tendências que vão transformar o modo como a gente cria, distribui e consome conteúdo. E o Brasil marca presença. Profissionais, produtores de conteúdo e representantes de emissoras cruzaram o continente para acompanhar de perto tudo isso. E desde 97 a gente traz os nossos associados aqui para essa feira. Então a gente tem aí diversos estandes, parceiros, amanhã tem a inauguração oficial da feira. Com o apoio da Apex Brasil, empresas brasileiras ganham visibilidade internacional no Pavilhão Brasil e mostram que o país tem tecnologia de ponta para exportar. É o Brasil inovando, criando soluções e fazendo conexões no maior palco global da indústria da mídia. Acho que é muito importante para o Brasil que a gente possa mostrar a força, da indústria brasileira, a força da tecnologia no Brasil. Networking, negócios e conhecimento circulam pelos corredores, onde o futuro da mídia está sendo desenhado agora. A NAB Show 2025 é uma vitrine do futuro. E o futuro, com certeza, também fala português. Que área que você é de lá? Em Massachusetts, a nossa comunidade está em luto por causa da morte de um brasileiro em um grave acidente de trânsito no dia que ele fazia aniversário. A polícia informou que um carro invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com o veículo do mineiro. O acidente foi nesta estrada, na cidade de Harwich, em Massachusetts. A polícia informou que chovia muito na hora da tragédia e que uma van invadiu a pista contrária, atingindo em cheio o carro do brasileiro. O veículo dele ficou assim, com toda a frente destruída. Mário da Paixão Andrade, de 48 anos, não resistiu e morreu no local. Testemunhas disseram que a van estava em alta velocidade, cortando o trânsito e em zigue-zague na pista. O motorista responsável pelo acidente foi levado para o hospital, mas não corre risco de morte. Ele foi acusado de homicídio culposo por consumo de álcool, direção negligente e violação das faixas demarcadas. Ele pagou fiança de $5.000 e foi liberado. Uma audiência na corte foi marcada para o dia 5 de maio. Amigos e parentes de Mário da Paixão Andrade estão organizando uma vaquinha para levar o corpo do brasileiro para o Brasil. Jorge Santos, o ex-congressista filho de imigrantes brasileiros, pode ser condenado a 7 anos de prisão. Promotores federais apresentaram esse pedido da sentença na Corte de Nova York no final de semana. O ex-político enfrenta 23 acusações federais, entre elas fraude eletrônica, roubo de identidade e desvio de doações. Jorge Santos, que mentiu no seu currículo escolar e profissional e foi expulso da Câmara, admitiu culpa em 2023. Já os advogados dele pediram à Justiça uma pena de 2 anos e aceitaram a restituição de $375 mil. A sentença final está marcada para o dia 25 de abril.
Depois do intervalo, em nova semana de instabilidade econômica, bolsas registram queda em todo o mundo e milhares de pessoas tomam as ruas dos Estados Unidos no final de semana em protestos contra o governo Trump. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. A semana começou instável economicamente em todo o mundo, com queda generalizada nas bolsas e temores de recessão em larga escala. O caos provocado pelo tarifaço de Donald Trump na semana passada se agravou tanto que hoje um congressista republicano apresentou um projeto de lei na intenção de controlar os poderes tarifários de Trump. The tariffs are coming. Enquanto a administração Trump dobra a aposta elevando tarifas para todo o mundo, os mercados de ações despencam. A segunda-feira já começou com quedas no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, o dia também foi tenso, com o S&P 500, Dow e Nasdaq com quedas acentuadas. A bordo do avião presidencial, ontem o presidente Trump minimizou a volatilidade do mercado e disse que às vezes é preciso tomar um remédio para consertar algo. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. O presidente impôs uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações. E nesta quarta-feira, taxas adicionais sobre produtos de dezenas de países estão prontas para começar. There is no postponing. They are definitely going to stay in place for days and weeks. Trump diz que só quer fazer acordos com países que fecham déficits comerciais com os Estados Unidos e garante que as tarifas serão boas para os norte-americanos no futuro. Os especialistas concordam que as taxas podem ajudar certos produtores nacionais a longo prazo, mas isso também levará a preços mais altos em todo o país. E neste final de semana, milhares de pessoas tomaram as ruas na maioria dos estados norte-americanos em protestos contra o presidente Donald Trump. Os atos foram convocados em forma de repúdio às políticas do governo de redução de pessoal, cancelamento de serviços e também taxação global. O movimento recebeu o nome de Hands Off e foi planejado por uma coalizão de mais de 100 grupos e organizações de direitos civis. Além de Trump, Elon Musk, conselheiro do presidente e líder do Departamento de Eficiência, também foi alvo dos manifestantes que pediam a saída dele da Casa Branca. Em Washington, o premier Benjamin Netanyahu se encontrou com o presidente Trump para discutir tarifas de importação e a guerra contra os terroristas do Hamas. No Oriente Médio, Israel anunciou hoje que desde o fim do cessar-fogo já assumiu o controle de 50% do território palestino. Matias Brotero tem as últimas informações do conflito para a gente. O encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marca a segunda vez que os líderes se reúnem na Casa Branca desde que o americano foi eleito. Netanyahu e Trump disseram que trabalham numa proposta de cessar-fogo que possibilite a libertação de reféns, mas não deram detalhes. Trump antecipou que os Estados Unidos mantêm contato direto com o Irã e que os americanos vão participar no próximo sábado de uma reunião de alto nível para tratar do programa nuclear iraniano. Trump também voltou a defender que os americanos controlem a faixa de Gaza. No encontro, Trump e Netanyahu também discutiram as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. O encontro acontece um dia após o grupo terrorista Hamas ter disparado 10 foguetes contra Israel. 5 projéteis foram interceptados. Netanyahu ordenou uma forte resposta militar na faixa de Gaza. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Aqui nos Estados Unidos, a CIA anunciou que está considerando o uso de força letal na guerra contra os cartéis de droga. A declaração é feita em um momento em que a agência revisa suas políticas de combate a esse tipo de crime, principalmente com relação ao México e países da América Central e também do Sul. Embora a revisão não indique se a administração Trump ordenou a CIA tomar essas decisões, elas refletem a forma como a atual gestão tem atuado com relação aos cartéis. Desde que assumiu o poder, Trump designou vários grupos como
organizações terroristas estrangeiras, o que especialistas indicam como um primeiro passo para autorizar a CIA ao uso de força letal. Apesar do anúncio, as autoridades em segurança que atuaram em outros governos se dizem preocupadas que essas ações possam representar um alto risco de danos colaterais aos norte-americanos em outros países. A seguir, The New York Times inclui cantora brasileira Marina Sena em lista de destaques. E na saúde tem alerta com a segunda morte de uma criança por sarampo nos Estados Unidos. Já voltamos e com uma notícia curiosa. Críticos de música pop do jornal The New York Times publicaram dicas semanais. São sugestões de canções escolhidas pelos editores da publicação. E entre os nomes internacionais está o da cantora brasileira Marina Sena. Descalça numa ilha, é tão mágico. Você dizendo que me ama. O nome de Marina Sena aparece na lista ao lado de cantores como Miley Cyrus, Bruce Springsteen, Elton John e outros. A música indicada pelo jornal The New York Times é Numa Ilha. Pra entrar no mar na noite adentro, se essa lua fosse minha, eu te levava, amor, pra orbitar a terra enquanto me ama. A publicação americana diz que a canção tem balanço fácil e uma mistura de guitarra com palhetada de staccato, tambores de bachata dominicana e afirma que a música traz contentamento. Numa Ilha faz parte do terceiro disco chamado Coisas Naturais, que acaba de ser lançado na carreira de Marina Sena. No total, são 13 faixas de músicas latinas tropicais com ligação com o mar, na voz inconfundível da mineira, que mistura um ar adulto com toques de rebeldia. O The New York Times afirma que vale a pena conferir a artista brasileira. Os Estados Unidos confirmaram um fenômeno inédito aqui no país, a fuga de cérebros rumo à Europa e ao Canadá. Na semana passada, a gente havia falado aqui no jornal sobre o número de estudantes abandonando o país. Pois é, agora um novo estudo indicou que 75% dos acadêmicos consideram deixar os Estados Unidos após medidas recentes de corte de bolsas, cancelamento de vistos, proibição de ativismo e muito mais. As rotinas nas universidades mudaram. Várias instituições estão preocupadas com a possível transferência de alunos para outros países. Os Estados Unidos, que sempre tiveram um alto volume de estudantes internacionais por terem as melhores instituições do mundo, agora passam a registrar um movimento contrário, a fuga de cérebros. Uma pesquisa da revista Nature, com 1.600 acadêmicos, apontou que 75% deles estão considerando sair do território norte-americano devido à instabilidade e à caça aos universitários. Entre os inscritos em mestrados, uma das áreas mais afetadas pelos cortes em bolsas e pesquisas, a tendência é ainda maior. 79% pensam em buscar cursos em outros países. Várias nações europeias e o Canadá já estão oferecendo o que eles chamam de asilo estudantil científico, tentando atrair os alunos internacionais de grandes instituições norte-americanas. Especialistas destacam que o maior perigo para o sistema de ensino superior dos Estados Unidos é perder pessoal qualificado, entre professores, estudantes e pesquisadores de mentes brilhantes. Até agora, o país era o principal destino de universitários estrangeiros, com 800 mil pessoas vindas de outros países. Mas a revista Nature destaca que esse cenário poderá mudar em breve. Quando a gente vê que 75% dos cientistas estão pensando em deixar os Estados Unidos, é impossível a gente não associar isso a todo o movimento de política anti-woke, anti-despertar, anti-diversidade e inclusão que está acontecendo nos Estados Unidos, gerando, sobretudo nas universidades, uma série de ações controversas, como o corte de financiamentos, a repressão a pesquisas, a opressão de grêmios estudantis. Os Estados Unidos talvez hoje mostre para o mundo como, de repente, uma grande nação como esta começar a atuar contra a diversidade, contra a liberdade, que são princípios historicamente balizadores dessa cultura, podem gerar um impacto de talvez pela primeira vez da história americana ocorrer uma perda das grandes mentes, dos cérebros, dos grandes pensadores para outros países, seja do continente europeu, seja Canadá e até mesmo México, como a gente está vendo nessas pesquisas e nesses estudos.
O surto de sarampo continua se agravando aqui nos Estados Unidos e as autoridades confirmaram a segunda morte infantil pela doença. Aconteceu mais uma vez no Texas, o estado que registra o maior número de casos e também de baixa procura pela vacina contra o sarampo. Assim como aconteceu no primeiro caso, funcionários do hospital em Lubbock confirmaram que a criança que morreu agora não havia sido vacinada. Ela era saudável e sem qualquer condição de saúde subjacente. Além dessas duas mortes infantis no Texas, existe uma outra suspeita que segue sendo investigada no estado vizinho, o Novo México. Desde que do começo deste ano, o CDC já registrou mais de 600 casos de sarampo nos Estados Unidos. Lembrando que a doença pode ser fatal ou provocar complicações graves nas crianças e a única forma de prevenir o contágio é a vacina. Outro perigo que os médicos estão alertando com o atual surto de sarampo é o uso excessivo da vitamina A em crianças para combater o vírus. Muitos menores de idade estão ficando doentes e sendo internados por intoxicação desse suplemento no Texas. Várias crianças não vacinadas contra o sarampo estão apresentando complicações graves de saúde depois de tomarem grandes quantidades de vitamina A e estão sendo internadas. É que muitos pais substituíram a imunização pelo suplemento, provocando intoxicação dos filhos e problemas como pele seca, visão turva, complicações ósseas, danos no fígado e muito mais, que podem ser irreversíveis. O secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy, tinha sugerido o uso da vitamina A para combater a doença, mas especialistas questionaram essa informação, alegando que o suplemento não tem essa função. A vitamina A pode ajudar crianças e adultos que já estão contaminados e que têm deficiência comprovada do nutriente no corpo, mas ela não cura a doença. Em excesso, pode ser perigosa. Hoje, em visita ao Texas, o secretário defendeu em público o uso da vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, conhecida como MMR, e confirmou que ela é 97% eficaz contra o vírus que está provocando um surto no país. Mais de 700 casos em pelo menos 17 estados já foram registrados. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa e pode ser grave. A seguir, dezenas de pessoas morreram em 7 estados por causa de tempestades no final de semana. E tem os destaques das brasileiras no UFC neste final de semana. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Depois de tornados, regiões do centro-oeste e sul do país enfrentaram violentas chuvas e também inundações históricas. Pelo menos 19 pessoas morreram em 7 estados, entre eles Tennessee, Missouri, Indiana e Kentucky. Ventos fortes, tempestades, granizo, tornados e chuvas históricas castigaram o centro-oeste e sul do país. Kentucky declarou estado de emergência. A cidade de Frankfort foi uma das mais afetadas pelas inundações. A água cobriu ruas, avenidas e casas. Uma famosa destilaria de uísque ficou debaixo d'água. You just kind of watch it and see how high it's going to get. Desde quarta-feira passada, as tempestades com chuvas fortes e inundações históricas, além da série de tornados, estão atingindo do Arkansas até Ohio. Há registro de morte em pelo menos 7 estados, entre eles Tennessee, Kentucky, Arkansas, Missouri e Indiana. Hoje, as autoridades alertaram que, apesar da chuva já ter parado, o nível de água dos rios continua subindo e inundando áreas residenciais. Novos alertas estão sendo emitidos para os moradores abandonarem suas casas. Não há previsão de quando a situação vai voltar ao normal. We're concerned about flooding at this point. The rivers are continuing to rise. Those areas that have been impacted by floodwaters are continuing to see higher levels of water into their communities.
Em situações como essa, de chuvas catastróficas ou com outras questões como tornados, furacões e ondas de calor, podem se agravar em um futuro bem próximo. É que a onda de demissões e corte de gastos do governo Trump afetaram gravemente o Serviço Meteorológico Nacional. Especialistas do setor divulgaram uma nota repudiando as mudanças na agência e alertando que elas vão influenciar a capacidade do órgão em prever condições extremas e também tempestades. Um dos programas que já foi afetado é do lançamento coordenado de balões meteorológicos. Antes, 8 deles eram soltos em pontos estratégicos do país, cobrindo todo o território. Agora, com os cortes, são apenas 2 balões. Meteorologistas dizem que essa quantidade nos ares representa um enorme retrocesso das previsões meteorológicas aqui no país. E isso também afeta o mundo todo. Eles reforçam que as mudanças na agência vão impactar já neste mês os relatórios de clima crítico. E lembrando que estamos apenas a menos de 2 meses da temporada de furacões. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, com previsão de chuva ao longo do dia, mínima de 27, máxima de 43. Nova York e Washington, a gente tem sol entre nuvens. Norfolk já tem o sol brilhando ao longo do dia. Atlanta, mesma coisa, com máxima de 60. Na Flórida, tem sol forte em Jacksonville e Tampa. Já em Miami, vai chover aí, máxima de 82, mínima de 65. Houston, sol brilhando o dia inteiro, máxima de 75. Brownsville e San Antonio, a gente tem o mesmo cenário. San Antonio, máxima de 79, mínima de 50. El Paso não tem previsão de nuvens ao longo do dia, nem de chuva, máxima de 81, bastante calor. Albuquerque, a gente tem máxima de 77. Phoenix, tempo encoberto, máxima de 93. Mesmo assim, vai fazer calor nessa área aí. Las Vegas, tempo encoberto. Los Angeles, sol entre nuvens. O mesmo cenário em São Francisco, com mínima de 48, máxima de 65. Em Las Vegas, Nevada, 2 atletas brasileiras se destacaram em um campeonato de UFC. Dione Barbosa venceu a luta no primeiro round, ela entrou com o domínio do octógono e finalizou a atleta romena muito rápido, conquistando a vitória. Thalita Alencar também entrou no tatame com o controle da luta. Ela levou a adversária para o chão e dominou o combate em 3 rounds. Thalita venceu por pontuação. Com esses triunfos, Thalita chega a 6 vitórias e 1 derrota na carreira. Dione soma 8 vitórias e 3 derrotas. As duas passaram para a próxima etapa do campeonato de luta do UFC. E olha, se você está na fase de ter a chamada meia-idade e acha que não tem muito o que fazer agora para mudar a sua saúde, atenção, viu? Uma nova pesquisa acaba de comprovar que boas mudanças de hábito, sobretudo alimentar, na meia-idade, afeta, sim, diretamente a sua vida aos 70 anos. O que você come na meia-idade pode afetar sua saúde quando você estiver mais velho. É isso que garantem cientistas após uma longa rodada de estudos. Por mais de 30 anos, os pesquisadores acompanharam mais de 100 mil norte-americanos e seus estilos de vida. Os participantes tinham entre 39 e 69 anos. Depois de coletar milhões de dados de cada um deles e cruzar essas informações, foi possível constatar que sim, é possível construir uma velhice mais saudável já mais velho. A pesquisa descobriu que o grupo que passou a apostar em uma vida com dieta ideal e exercícios físicos, na faixa dos 30 a 60 anos, alcançou um envelhecimento saudável, ou seja, chegou aos 70 livre de doenças crônicas graves e com a saúde cognitiva, física e mental mantidas. Os pesquisadores dizem que o grupo com os melhores resultados comiam dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e nozes. Já entre os que não alcançaram tanta saúde assim aos 70, a preferência alimentar na meia-idade era de alimentos ultraprocessados e carnes. O estudo publicado na revista científica Nature Medicine mostra que nunca é tarde para mudar e viver uma vida longeva e saudável. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite.